configuração das regras espaciais e temporais, certo? Vamos entender também sobre questão de reserva open e setor, e por último a gente vai ver como que a gente começa a adicionar, então, os nossos usuários dentro dos grupos. Tá? Passar um pouquinho da agenda que a gente teve, então, um pouco do que teria para esse mês de março. O GES foi remarcado, envio de entregas na semana passada, então, teve uma boa participação. Hoje a gente está tendo, então, treinamento geral, e para a semana que vem, o engajamento nos escritórios, eles vai ser remarcado e a gente avisa vocês. Falar um pouquinho e trazer para vocês também sobre o programa do Pólen, é o nosso programa da DeskBee de indicação, então, pode ser acessado por qualquer gestor, fazer a sua inscrição, e toda vez que vocês indicam a DeskBee para outra empresa, é revertido em prêmios para vocês essas indicações. Então, não deixem de conferir o regulamento e não deixem de fazer a sua inscrição e cadastrar aí, né, quem vocês estão indicando. Esses são alguns dos prêmios, então, e aqui a gente também tem algumas das empresas que já participam, já também foram premiadas. Vamos iniciar, então, falando aqui e trazendo para vocês o nosso painel de gestão. Então, sempre que a gente falar, pessoal, de configuração de regras, vai ocorrer sempre dentro do painel, e a gente vai ter dois tipos de configuração. Quando a gente falar de configuração de posições de ambientes, né, essas configurações vão ocorrer sempre dentro da planta. Quando a gente está falando de regras que a gente deseja, então, adicionar para que um usuário, ele, então, siga, quero determinar a usabilidade daquelas posições, os horários, indicar horários, o que pode, o que não pode, a gente está falando de grupos, então, a gente está falando de regras e inclusão de regra espacial, regra temporal, ela vai estar sempre vinculada à criação de um grupo. Se a gente não tem grupo, a gente não tem regra. A gente, então, está trabalhando com um tipo de reserva open space. Então, vamos começar falando sobre configurações dentro das plantas que vocês vão ter. Então, pela planta, pessoal, com facilidade, a gente pode configurar bloqueios, a gente pode, então, definir, né, se a nossa posição de reserva ela vai ser uma posição open, se ela vai ser uma posição setorizada. Pelo mapeamento, a gente pode, então, colocar a imagem daquela posição que está sendo reservada, incluir as informações do que aquele espaço tem disponível, né? Então, quero buscar no meu filtro ali de reserva somente salas que tenham TV. Então, essa configuração, ela também vai ocorrer aqui dentro, e vocês também vão ter atribuições, as mesas fixas, né? Então, Tcharê, eu tenho aqui na empresa, então, a área das secretárias, essa é uma área que somente será reservada por elas, eu consigo deixar essa posição como fixa para as secretárias? Conseguimos. Então, essas configurações, elas sempre vão estar, então, associadas às posições e vão ocorrer dentro do nosso mapeamento. Então, aqui a gente já consegue ver as posições mapeadas, ó, percebam que a gente tem algumas num tom de azul, então ele já traz a informação de que aqui é uma área open. Se a gente passar para cá, a gente já tem a visualização de uma setorização para uma posição, né? Então, cada tipo de cor, ele vai determinar ali um setor que você associou àquela posição. E aí, então, agora a gente começa a falar sobre questões de tipos de reserva. Então, eu tenho aquela reserva que vai ser open space, né? Então, para que vocês entendam, sempre que a gente falar de open space, é uma reserva, vai ser reservado por todo e qualquer usuário que não estiver dentro de um grupo, e daí aqui a gente começa a fazer a abordagem de grupos. Então, o open space é um ambiente livre, que é visualizado, então tudo que é azul aqui que vocês estão vendo é considerado open space.
Então, aquele novo colaborador que fez o acesso, né, está entrando a recém na empresa, ainda não foi destinado a um grupo, ele vai poder reservar tudo isso que é caracterizado como Open Space. E além do Open Space ser reservado por qualquer usuário que não pertença a um grupo, no Open Space, então, a gente não configura muitas regras, tá? A gente pode e consegue, dentro do Open Space, determinar apenas uma regra, que é a regra de quantas reservas um usuário consegue efetuar, né, por dia, por semana ou por mês, nessas posições que são livres. Quando falarmos, então, de setor, a gente está falando de uma área restrita. Então, a setorização nada mais é do que restringir essas posições, né, a um determinado grupo de pessoas. Então, Tiare, essa área aqui será do RH, né? Então, eu quero que somente o RH reserve essas posições. Então, no momento que a gente cria essa setorização, a gente está fechando, ok? E quem não pertencer ao grupo não visualiza essa área, ok, pessoal? Então, essa é a diferença que a gente do Open para os setores. Para a gente, então, começar a criar essas configurações na planta, basta que a gente clique sobre a posição e ele vai abrir, então, a nossa aba lateral, ok? Pela aba lateral, a gente pode, então, incluir imagens, a gente pode adicionar o setor. Tiare, quero incluir o meu setor, está zerado, não tem nada. Então, a gente vai aqui, digita o nome, o sistema vai pedir se a gente quer criar, a gente, então, cria esse novo setor, adicionando ali e depois salva. Os filtros, então, são as informações, o que o espaço que está sendo reservado tem disponível. Então, a gente sabe que essa posição tem impressora, tem fone, tem monitor, né? E a gente, então, vai selecionando aquilo que o espaço tem. E, por último, vocês têm o status, que vai permitir que vocês bloqueiem e desbloqueiem essa posição. Tudo isso que eu apresentei pode ser, então, alterado, modificado a qualquer momento. Não alterem, não mexam em QR Code e nome. Isso aqui, pessoal, está vinculado aí ao QR Code de vocês, aquele QR Code que está na sua estação, na sua sala de reunião, e se a gente edita qualquer informação aqui, ele passa, então, a não ler. Feita a alteração, a gente pode salvar, e aí, pronto, já temos a configuração aqui adicionada. Se a gente clicar também sobre a posição com o direito, a gente vai ganhar outras duas ferramentas. Então, o bloqueio temporário e a atribuição de usuário. O bloqueio temporário, ele vai permitir, então, que vocês configurem aqui um tipo de bloqueio. Então, vamos colocar treinamento, ok? Aqui o motivo sempre vai ser obrigatório, não dá para incluir sem incluir o motivo. A gente vai definir, então, essa data. Ah, pode ser somente para o dia de hoje, pode ser para a semana que vem. Então, seleciono data de início, data de término. Então, quero para a semana toda e defino o meu horário. Tá? Quando a gente clica em adicionar, o sistema, então, gera essa regra atual, altera a cor da posição e permite, então, que eu possa cadastrar outros bloqueios ainda dentro dessa mesma posição. Quando a gente cadastra, pessoal, a nossa regra de bloqueio temporário, dentro do horário do dia 25 até o dia 29, das 8 às 18, essa posição estará bloqueada. Acabou a configuração no dia 29 às 18, ele automaticamente vai derrubar essa regra que vocês cadastraram e vai liberar essa posição para ser reservada. A gente também tem a atribuição, a famosa mesa fixa. Então, basta a gente digitar, então, aqui o nome do usuário que a gente vai atribuir.
selecioná-lo, ele vai passar para baixo e salvo. Então, essa posição está atribuída, tá? Uma vez que atribua, somente o colaborador atribuído reserva essa posição. Então, como vocês podem ver, configurações de posições vão ocorrer sempre dentro da planta. Tcharê, quero mapear uma nova posição, quero uma estação, uma sala. Basta a gente clicar, então, pessoal, 2 vezes. Vou dar OK, o inicie. Aqui já é uma estação de trabalho, tá? Por ser estação, não preciso, né, configurar ou mexer em nada. Basta clicar em salvar. Configurei uma nova posição. Quero mapear uma sala de reunião. Clico com o direito, clico em salas. Aqui sim a gente então vai definir o nome desta sala e vai definir a sua capacidade, preencher as outras informações de sala como foto e filtros e vou salvar, está configurado. Para movimentar, cliquei e arrastei, está movimentado. Quero excluir as duas de uma única vez? Posso vir aqui, travei a planta, selecionei, venho aqui excluir selecionados e removi, então, as posições que eu tinha. Vale ressaltar que não existe lixeira, tá? Então, uma vez que a gente excluiu, está excluído. Mapeamento, então, apresentado, e aqui a gente já começa, então, através dos setores e do Open Space, a gente começa, então, a configurar a criação dos nossos grupos. Então, aqui, em usuários e grupos, a gente, então, passa a criar e a configurar os grupos. Então, criação de grupo, pessoal, não tem segredo. A gente tem uma engrenagem e ele vai permitir, então, que eu configure múltiplos grupos. Uma coisa sempre que eu gosto de trazer para vocês. Quando a gente começa a configurar um grupo, a primeira coisa que a gente vai definir é qual é o tipo de regra que eu quero determinar para os meus grupos. Lembrem-se sempre que, ao configurar um grupo, a alteração, a edição de regras, ele sempre vai ocorrer manualmente. Então, o grupo está ligado ao tipo de reserva que o colaborador que eu estou incluindo nesse grupo vai seguir, tá? Então, é aqui que a gente começa, então, a posicionar os nossos grupos. Tcharê, aqui na empresa a gente tem, né, os espaços, eles são mais no estilo Open Space, então o nosso colaborador pode escolher qualquer posição, então você pode ter só um grupo. Ah não, Tcharê, a gente tem aqui dentro da empresa, né, alguns espaços que são, né, determinados a um tipo de usuário, só a um grupo de pessoas. Então aqui vocês vão configurando de acordo com o tipo de reserva que vocês vão ter para as posições. Ah, estação de trabalho é reservada por todo mundo, mas sala de reunião, a gente tem uma divisão. Então, setoriza as salas, cria os grupos e determina quem vai ter acesso. Então, vamos começar criando um grupo. A gente vai começar criando um grupo, então, aqui para o setor geral, ok? Feito isso, vamos salvar e vamos passar para dentro do grupo, onde a gente começa, então, definir regra espacial e regra temporal para os ambientes. Muito importante, grupo sem definição de regra espacial vai utilizar, então, do Open Space. Então, se eu configuro um grupo, não determino o meu espaço, as posições que vão ser reservadas e adiciono, então, os usuários, não vai fazer sentido e a pessoa vai acabar, então, seguindo sempre a regra do Open Space. Então, é muito importante, pessoal, definir, sim, a restrição espacial. E a restrição espacial, então, ela vai ser justamente aquela área que a gente estava vendo na cobertura. Então, eu tenho a minha unidade, o meu prédio, o meu andar, e dentro deste andar eu tenho, então, a estrutura que eu configurei, aquilo que é open space e aquilo que é setor. Como aqui eu estou configurando um grupo geral, a gente entende que o grupo geral teria acesso a tudo que é open space.
Então, Tiara, eu quero que eles acessem tudo que for Open Space. Então, esse grupo só poderá acessar cobertura e aquilo que é Open Space. Ao salvar, eu já tenho a visualização do que foi determinado. Configurado a minha regra espacial, a gente então passa a definir dentro do grupo quais são os ambientes que poderão ser reservados pelo grupo geral e quais são as regras para esse ambiente. Então, eu não quero que o pessoal do grupo geral reserve refeitório. Então, aqui em configuração de opção, a gente desliga o refeitório e assim a gente vai determinando o que pode e o que não pode. Tá? Tenho outros aqui que também poderia desligar ou deixar. Então, isso vai da configuração do grupo que vocês vão fazendo e realizando. Na sequência, a gente, então, através da configuração de restrição temporal, a gente passa a determinar as regras para aquele ambiente de reserva. Então, por exemplo, estação de trabalho, a gente passa a determinar quais são os dias da semana. Este grupo só pode de segunda a sexta. Na sequência, a gente tem limitar o máximo de horas para reserva. Gosto de ressaltar que aqui nos botões, a gente habilita só aquilo que a gente vai utilizar. Aquilo que não vamos, a gente deixa desligado. Então, esse limitar o máximo nos permite definir o tempo máximo de reserva de uma estação de trabalho. Aqui nos permite determinar de que horário a que horário pode-se haver reserva nessas posições. A gente tem uma facilidade, que é a recorrência. Então, vocês vão definir quantas repetições o usuário pode fazer da reserva. Tiara, eu quero que ele possa fazer uma repetição de 10 reservas. Então, consigo reservar de segunda a sexta de uma única vez, certo? Temos limitar quantidade de reserva por período. Aqui a gente determina quantas reservas podem ser realizadas na estação de trabalho e definimos, né, se serão por dia, por semana ou por mês. Na sequência, temos reservas expiradas. Então, uma reserva expirada é uma reserva que não teve o check-in realizado. Reservei, não fiz dentro do período estipulado, ele cai. E aqui vocês definem até quantas expirações um usuário ele pode ter ao dia. Em limitar o máximo de dias de antecedência, vamos definir o quanto à frente o meu colaborador tem de permissão para reservar. Então, ele só pode fazer reserva até 30 dias à frente. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas e também a gente costuma dizer que ela, juntamente com a recorrência, vai dar a vocês o controle, né? Então, vai permitir que eu possa fazer uma repetição de reserva, porém, eu tenho ali uma quantidade, um período à frente que eu consigo chegar, né? Não ultrapassando, para que eu não faça a reserva para daqui 1 ano, para daqui 2, né? E acabe gerando ali muitas reservas, né? Descontroladamente. Na sequência, temos limitar mínimo de dias de antecedência. Então, aqui a gente vai fazer a reserva com antecedência. E quando eu digo antecedência, é que a gente não dá mais o direito de o colaborador fazer a reserva em cima da hora. Então, se eu estipulei um dia ao mínimo de antecedência, significa que um dia é de amanhã para frente que eu vou conseguir fazer reserva. 2 dias para frente eu consigo fazer a minha reserva. Temos outra facilidade, permissão de estender a reserva. Então, essa também é uma ferramenta bastante utilizada, porque aquele colaborador que às vezes vai ficar um pouquinho mais, vai passar do seu horário, né, que reservou, vai ter a facilidade de estender por mais alguns minutos a sua reserva. E o sistema mesmo vai disparar ali um e-mail informando que a sua reserva está próxima do fim e se você quer estender ela por mais alguns minutos.
Depois temos limitar o período da reserva. Essa é uma regra que vocês determinam o horário, né, em que pode se reservar, de que horário a que horário, hora de início, hora de fim, certo? E ainda determinamos se esse horário é só para os dias da semana ou se ele também contempla sábado e domingo. Por último, temos limitar o horário inicial de reserva. Então, qual é o horário máximo, até que horário eu consigo efetuar uma reserva, né? Ah, eu consigo até as 10, até o meio-dia, né? Depois disso, não consigo mais. Então, se vocês forem olhar, pessoal, né, restrição temporal, ela vai ser basicamente meio que igual, né, para todos os ambientes que vocês tenham. Então, aqui a gente vai determinar essa regra, né, para cada ambiente de reserva que vocês têm e que utilizam. Na sequência, a gente tem a configuração por opção de reserva. Então, a gente já viu que este botão é o que nos define, né, a permissão de reservar dentro do grupo ou não este ambiente. Na sequência, a gente tem a aprovação, né, motivo de eu estar reservando este ambiente, e temos também substituição da forma de check-in. Então, a aprovação aqui não tem segredo, habilitou, necessita, né, da aprovação ali de um gestor para a reserva ser válida. O que eu gosto de, né, ressaltar na aprovação é que ela é vinculada ao ambiente. Então, aqui, se eu falar aprovação para a estação de trabalho, vai contemplar todas as mesas que estão mapeadas para o ambiente estação. Tchare, gostaria que fosse a mesa 10, 15 e 20. Infelizmente, não, pessoal. Novamente, ele está vinculado ao ambiente, então ele vai contemplar todos os espaços que estão mapeados como estação. A gente tem habilitar motivo, então esse permite que você pergunte, então, ali ao colaborador por que ele está reservando essa posição. Essa é uma ferramenta que ela é muito utilizada para aquelas empresas, né, que têm aí poucas salas de reunião. Então, tia, aqui na empresa temos 2, 3 apenas e a gente quer saber, né, quer ver o motivo ali pelo qual está sendo reservado, quer entender a demanda de reserva dessas salas. Então, o motivo, ele vai ajudar vocês aí nessa visualização e vocês ainda podem definir, né, como sendo uma seleção, né, uma resposta obrigatória para o colaborador. Na sequência, então, a gente vai falar dos check-ins. Tá? Hoje a gente tem 7 tipos de check-in, sendo que desses 7, 2 vocês podem habilitar por dentro do grupo. O check-in convencional, pessoal, ele faz a realização através da câmera ou da digitação. Pelo grupo, a gente habilita ou o transparente ou o sem QR Code. Muito importante, não dá para habilitar os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Se vocês habilitam os dois ao mesmo tempo, vai causar problema e não vai atender da maneira que vocês desejam. Então, quero utilizar do transparente, deixo só ele habilitado e salvo. O transparente, ele tira a obrigatoriedade de realizar a leitura, né, do QR Code pelo colaborador. Basta o colaborador fazer a reserva no horário estipulado e dentro desse horário vai se acontecer o check-in. Na sequência, a gente tem o check-in sem QR Code. Esse aqui, ele tira, então, aquela leitura através da câmera pelo meu celular ou a digitação, tá? Aqui, ele simplesmente vai habilitar ali o botãozinho dentro do aplicativo e basta eu clicar, tá realizado o meu check-in. Então, basta, pessoal, definir depois quais são as configurações aqui por opção de reserva, né, que vocês desejam utilizar. Não quero nenhuma, Tchê, deixa desligado. Então, configurada a nossa regra espacial, determinada a nossa configuração aqui de tempo para os nossos ambientes, aqui embaixo a gente passa, então, a adicionar os nossos
usuários. Então, aqui, pessoal, pelos 3 pontinhos, vocês não só adicionam usuários, como aprovadores. Outra maneira muito prática também de vocês incluírem usuários dentro do grupo é pela planilha e pela lista de usuários, ok? Então, aqui em usuários, a gente tem, né, quem tem grupo e quem não tem. Então, nos usuários, vocês têm nome, vocês têm o grupo que a pessoa pertence, se existe uma atribuição ou não, né? Lembrem que a gente colocou uma atribuição ali. E aqui as tags. Então, ao lado do nome, pessoal, de cada usuário, a gente tem uma caixa seletora. Essa caixa nos permite selecionar um ou mais de um usuário, ó, e adicionar eles dentro do grupo. Então, vamos adicionar, ó, dentro do nosso grupo geral e vamos salvar. Ok, adicionei. Tchare, quero remover, quero trocar usuários de grupo. Facilmente a gente consegue também selecionando, então vou vir em grupos, vou em remover, vou tirar, salvei, ó, tirei o nosso colaborador do grupo, posso adicioná-lo novamente. Então, as caixas seletoras podem fazer isso, e aqui na nossa lateral, a gente também tem essa facilidade. Então, ó, digito o nome, seleciono e salvo, tá? Lembrando que por aqui sempre vai ser individualmente. Então, é dessa maneira que a gente consegue facilmente fazer essas inclusões. Tchare, fulano não pertence mais à empresa, foi desligado. Então, basta você vir aqui manualmente e excluir aqueles colaboradores que não fazem mais parte da empresa. Outra ferramenta que vocês têm é nada mais, nada menos do que a ferramenta da restrição temporal e da restrição espacial. A gente acabou de ver que no momento que a gente configura um grupo, a gente, então, determina as regras de acesso, então, a área que será reservada pelo nosso colaborador, determina os ambientes que serão reservados e as suas regras. Então, sempre que a gente falar de grupo, vale ressaltar que todo colaborador com perfil, tá, de colaborador e de assistente segue regra do grupo. Então, os seus colaboradores e os seus assistentes, no grupo que eles pertencerem, que eles estiverem, vão seguir exatamente a regra que foi definida, tá? Quando falarmos de manager e admin, a regra não se aplica a gestores. Então, a única regra que um gestor vai seguir é a regra de recorrência, a regra de repetir reserva. No restante, vocês acabam que burlam. Então, Tchare, tenho aqui o gestor Harvey, ele é gestor de uma equipe e eu preciso liberar, então, esse gestor de seguir a regra, né, de espaço ou a regra de tempo, né? Uma maneira prática de vocês fazerem isso é sempre através da remoção, da restrição temporal ou espacial desta pessoa, tá? É uma maneira de vocês liberarem esse colaborador de seguir uma regra que vocês determinaram no grupo sem precisar editar, né, o perfil dele, dando acesso a ele, talvez a ferramentas que vocês não gostariam, como painel de gestão e reserva para terceiros. Então, dessa forma, a gente consegue facilmente, então, liberar. Ah, quero liberar o Harvey, que está no grupo geral, de seguir a regra espacial. Cliquei, sempre vai aparecer o ícone e dessa maneira vocês estão liberando, permitindo que o Harvey possa, então, visualizar, vamos lá para a gente ver, qualquer, né, unidade que tenha. Então, deixa eu sair daqui só para a gente tirar. Vamos pegar o Harvey. Ok, tá? Então, ó, liberamos o nosso usuário Harvey de seguir. Quando ele for fazer a reserva aqui, ó, ele vai ter acesso a todas as unidades.
Então, ele vai conseguir. Vamos colocar de novo o Harvey, seguir a regra espacial, está colocado. Vamos atualizar. Lembrando que ele estava no grupo geral, então ele só terá acesso aí, né, no momento que for fazer a reserva, ó, aqui. Então, ele só tem essa visualização, tá? Então, a restrição aqui dentro, pessoal, vai permitir que vocês liberem um usuário de seguir a regra que vocês determinaram dentro do grupo. Ok? Anderson, vou abrir agora para vocês, o Anderson e o Rafael. Rapazes, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Oi, Sherry. Eu tenho uma dúvida assim. Claro. Deixa eu te perguntar. Geralmente, as pessoas quando entram aqui na TOTS, por exemplo, elas conseguem acessar o Desco, só que naquela primeira tela que ela acessa, que teria que ter os ícones de agendamento de sala de reunião e de estação de trabalho, geralmente não aparece. Aí só aparece depois que a gente faz determinada ação. Isso, essa tela é mesmo, não aparece os ícones para a pessoa clicar. Eu queria saber o que causa esse problema e como eu posso resolver, caso seja perguntado aqui. Não, perfeito, tá? Aqui provavelmente não aparece o ícone, porque você precisa dar uma olhada que grupo que ela tá? Lembra aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. Por exemplo, se eu pegar no grupo geral que a gente configurou, ó, e eu desligar esses ícones, então, ó, vou desligá-los, conforme a gente vai desligando, ele passa a não aparecer mais aqui, ó. Então, ó, estacionamento foi desligado. Então, tem que dar uma olhada exatamente essa pessoa que está entrando, em que grupo que ela está. Precisa dar uma olhada nessa configuração de grupos, tá? Outra coisa muito importante, se por um acaso tudo for setorizado e você não tem nenhuma área open space, vai correr o risco também dessa pessoa não ter essa visibilidade de estação de sala. Então, a primeira coisa é verificar os grupos, tá? E verificar a pessoa que está fazendo a entrada, que está adentrando ali no painel. Tá, perfeito, entendi. Você pode simular aí, você tem algum cadastrado aí? Você pode simular, por favor, a inserção de grupo, só para eu frisar melhor aqui? Tá, deixa eu ver se a gente consegue, eu vou precisar. O problema é que eu estou com 4 grupos diferentes. 4 grupos diferentes e eu tenho mapeamentos. Deixa eu desligar aqui só para a gente ver, editar, vou desativar. Se for jogo, faz um grupo comigo e aí a gente faz um testezinho. Sim, a gente faz, sem problema, tá? Vamos lá, usuário, grupo. Criar o grupo aqui só para... Deixa eu desligar esses outros ambientes, Débora, que vai favorecer bem mais da ideia. É muita coisa que eu tenho aqui. Serviço de adesão. Para ver se vai se mostrar. E aí? Ok, a gente desligou, deixamos só a sala e estação. Agora vamos fazer criar o grupo aqui. Isso, a minha dúvida é a seguinte, digamos que uma pessoa acabou de entrar e ela não consegue visualizar nada naquela tela. Aí eu queria saber como resolver isso. Eu acabei de entrar na empresa, preciso agendar uma sala de reunião. Aí eu falo, tudo bem, eu vou lá. E o que eu faço a partir disso? Essa pessoa que está entrando e não está visualizando nada, ela está entrando livre dentro do painel sem grupo ou em algum grupo? Aparentemente sem grupo, né? Porque não aparece ali para ela a opção de seleção da sala de reunião nem de estação de trabalho. São as opções comuns que a gente tem aqui, entendeu? Tá, então ela está entrando como open space. Então, provavelmente, o que está acontecendo se resume a isso aqui, ó. Só para a gente ver. Setor. Quando está tudo setorizado, né?
Provavelmente é isso que está acontecendo. Setorizei tudo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que a gente tem no quinto andar. Deixa eu saber que até... Não entendi. Tá. Vou criar também aqui esse setor, só para a gente ver. Ok, tá. Então, ótimo. Acho que aí agora foi. Eu recebi aqui da Isis. Ela explicando, lembra? Tá, ó, a gente colocou a Débora aqui também. Vamos colocar uma senha. Ok, tá? Então vamos lá, vamos pegar a Débora aqui para você ver, e daí você vai me dizer se é isso mesmo, mas acredito que seja. Tá bom. Tu copia aquele negócio lá da referência, aí vai estar lá e tá explicando direitinho para que foi. Tem comida? Então, quando a pessoa vai em reservar aqui, aparece dessa forma para ela? Nem isso aparece, fica tudo em branco, entendeu? Tudo em branco? Isso. Aí que são os serviços que a gente tem. Reserva de estação e reserva de sala de reunião. Já tá lá? Aí eu queria saber, poxa, como é que eu faço para habilitar a estação de trabalho e sala de reunião para a pessoa, entendeu? Entendi. Vai ter que colocar ela dentro de um grupo. Ah, perfeito, então. Vai ter que inserir ela dentro de um grupo. Ó, aqui, eu só não sei por que não está aparecendo para você, tá? Mas, ó, se a gente for olhar aqui na Débora, ó, ela não consegue fazer reserva, ó, porque tudo que ela tem tá open space. Então, ó, ela não consegue, não aparece. Agora, se você colocar a pessoa dentro de um grupo, aí sim ela passa a visualizar. Então, sempre que ele entrar, você vai ter que adicionar ele dentro de um grupo, ó. Adicionei, se eu atualizo aqui, já passa a aparecer o grupo para a Débora. Opa, não foi. Já a gente desce. Preencheu as coisas lá em cima. Eu acho que... Você acha que não tem que preencher os outros campos? Isso. Tá. Só um pouquinho, Débora, que eu acho que está nos dois. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Determinei 14. Beleza, quando acontece. Tem que atualizar. Tá? Mas vai ter que colocar lá dentro de grupo, tá? Mas se você quiser, depois a gente pode marcar uma call para mim te auxiliar. Ó. Apareceu aqui, ó. Atualizou, daí já trouxe, tá? Tá. Qual é o seu e-mail? Posso anotar seu contato? Pode, deixa que eu coloco aqui no chat para ti. Tá bom. Daí fica fácil também de você poder anotar. E aí a gente pode entrar para junto dar uma olhadinha, né, nessa questão, o porquê que para você não, para o pessoal que está entrando não está aparecendo, né? Não, na verdade está tudo resolvido, está tudo bem, só que algumas pessoas que entram assim, que são iniciantes, entram na empresa, enfim, acontece esse problema, aí a gente tem que pedir para outro rapaz de outra área resolver esse problema. Então, como a gente tem a ferramenta na mão, seria bom a gente também saber como funciona. Entendeu? Exato. Mas essa ação, Rafael, desculpa te. Nada, essa ação que vocês fazem aí dentro, essa outra pessoa, ela esteve para a gente tem que tirar aquele... Eu não entendi, perdão. Não lancei, não. Ficou todo também. Pode repetir, por favor, Débora? Tranquilo. Essa pessoa que faz essas ações de auxílio para vocês, nesse caso dessas pessoas, né, que estão com problema, né, da visualização, quem resolve esse problema desses usuários é uma pessoa de TI, aí, ou é outra pessoa aí dentro? Não, é outra pessoa mesmo. Mas é bem tranquilo, eu consigo contato com ele, mas é bom só, como eu estou fazendo parte de treinamento aqui, trocar essa ideia, né? E talvez vocês, como a Tia Areia me mostrou como resolve esse problema, me darem outra visão também de como
de como eu poderia resolver, mas eu super entendi, tá bom? Legal. Rafa, sempre que você for, né, então, entrou colaborador, né, aqui pela nossa tela de usuário, é uma maneira de você ver quem tá e quem tá sem grupo, né, então, clicou aqui em sem grupo, buscou, ele vai trazer essa informação, tá, e aí fica fácil de você selecionar quem estiver sem grupo e adicionar, tá? Se vocês têm uma área toda setorizada, sim, a pessoa quando for entrar, ela não vai ter acesso a nada, porque está tudo setorizada, e aí sim, ela precisa ser direcionada para um grupo. Mas, essa questão, Rafa, se você desejar também, a gente pode depois, com certeza, marcar um tempo, marcar um segundo momento, para a gente avaliar junto. Aí eu te mostrar, te explicar sobre cada situação, né, para você entender até um pouco mais aí o fluxo da empresa, como que tá, e depois você vai adicionando. Mas sempre tenha em mente, Rafa, pessoa não está tendo acesso, pessoa não está visualizando, não está conseguindo reservar, busca o nome desse colaborador, olha o grupo que ele está e visualiza dentro do grupo qual é o andar que essa pessoa tem acesso. Dentro do grupo, qual é a regra que essa pessoa tem que seguir. Então, esse é o caminho mais fácil de você conseguir identificar, né, por que a pessoa não está tendo acesso àquele andar, por que a pessoa não está conseguindo, então, né, ali fazer uma reserva a mais do que ela precisa, do que ela deseja. Perfeito. Perfeito? Uma outra dica que eu deixo também, né, como os dois aí, o Anderson e o Rafa, são clientes aí que já estão há um tempo com a gente. Normalmente, no caso de vocês, pessoal, vocês provavelmente entraram no time, agora que está gerenciando o Desk B, ou então, né, passaram a ter outras atribuições, né, dentro da gestão. É legal de verificar com a galera que já estava trabalhando com Desk B anteriormente, conversar como é que está sendo, como é que são os procedimentos, padrões aí que que ele já tem, né, estruturados, para a recepção de novos usuários. É justamente isso que entra nas configurações que a Ti falou. Né? Vai que o pessoal já tem essa estrutura feita, né? E aí para vocês já terem ciência, né, e saber como é que funciona aí os ciclos, né, de configurações já estruturados. Perfeito, tá bom. Perfeito. Maravilha. Pessoal, a gente agradece aí, Rafa, Anderson, pelo tempinho de vocês, por terem participado aí da webinar a respeito de grupos. Espero aí ter auxiliado na demanda do dia a dia de vocês. E quem precisar, pode me mandar um e-mail ali, a gente marca uma call para um bate-papo ali, né? E auxiliar aí para entenderem um pouco mais sobre a configuração de vocês. Perfeito, então. Obrigado, Tati. Criarei. Obrigado, Débora, também. Eu vou sair aqui, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Falou.